Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Lucas caminhava lentamente pela calçada, com passos medidos, como quem tenta adiar o inevitável. Cada metro que percorria era um esforço silencioso para controlar a avalanche de emoções que pulsava dentro dele. Aquela caminhada não era para clarear a mente ou mudar os seus pensamentos, mas para organizá-los, para encontrar algum resquício de serenidade antes de cruzar o limiar de sua casa e encarar o que, há muito tempo, ele sabia que aconteceria. O caminho era familiar, mas a sensação era a de se dirigir a um destino completamente diferente. Como se o homem que saíra naquela manhã não fosse o mesmo que regressava agora. Quando a sua mão tocou a maçaneta da porta, ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e girou-a com firmeza. Ao entrar, percebeu a atmosfera pesada no ar, algo denso, que não precisava de ser explicado, porque já estava subentendido entre eles. Olivia estava sentada à mesa, com as mãos entrelaçadas sobre a superfície, os dedos inquietos, pressionando-se uns contra os outros. Ela ergueu brevemente o olhar, mas logo o desviou, como alguém que teme ser julgado por quem já sabe de toda a verdade. O silêncio entre eles não era por falta do que dizer, mas sim preenchido por tudo o que se acumulou ao longo dos meses. As suspeitas, as descobertas, os ressentimentos e, o mais importante, a certeza de que um dia os uniu já não existia. Lucas largou as chaves no balcão, tirou o casaco e pendurou nas costas de uma cadeira com um movimento automático, sem qualquer hesitação ou gesto dramático. Não havia espaço para cenas ou teatro. Ele posicionou-se à frente dela, de braços cruzados, imóvel, observando cada reação que surgia no rosto de Olivia. Ela parecia encolher-se a cada segundo que passava, como se o peso do que estava prestes a dizer fosse esmagador demais para ser suportado com dignidade. Lucas não proferiu uma palavra, apenas a olhou, à espera, dando-lhe a oportunidade que, para ele, era essencial, a de que ela dissesse em voz alta o que ele já sabia há muito tempo. O desconforto dela era evidente, mas não se comparava à calma quase perturbadora de Lucas. Ele passara noites em claro, repassando mentalmente todas as possibilidades, sofrera em silêncio a cada confirmação que reunira ao longo do tempo, até chegar a este momento. Agora, já não havia mais espaço para desespero, raiva ou súplicas. Ele estava ali como quem assiste ao final de uma história que, embora dolorosa, precisava de ser concluída. Olivia tentou esboçar alguma defesa, talvez uma explicação, mas o olhar firme e sereno de Lucas fê-la entender que não havia necessidade de mentiras ou desculpas. Ele não procurava justificações, não queria ouvir versões distorcidas. O que ele queria era simplesmente a verdade, dita diretamente, como um gesto mínimo de respeito que talvez ainda restasse entre eles. As suas primeiras palavras saíram hesitantes, num tom baixo, quase inaudível, como se dizê-las fosse estilhaçar a pouca estrutura que lhe restava. Confessou, com as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, que se tinha envolvido com outra pessoa, que tentara lutar contra isso, que se sentia confusa, que não o queria magoar. Lucas permaneceu de pé, a olhá-la com a expressão impenetrável de quem já ouvira aquelas justificações 1000 vezes, mesmo que esta fosse a primeira em que ela as verbalizava. A sua dor havia se transformado em outra coisa, uma aceitação amarga, mas necessária, que o impedia de reagir com qualquer explosão emocional. Enquanto Olivia se desmoronava, Lucas permanecia firme, como uma rocha, resistindo ao impacto das ondas. Cada palavra que ela dizia, cada tentativa de explicar ou suavizar o que era, em essência, um ato de traição,
apenas reforçava o abismo que se formara entre eles. Quando ela terminou, não houve discussão, não houve cena dramática. Lucas apenas respirou fundo, desviou o olhar para um canto, como se confirmasse para si mesmo que a suspeita que tanto temera se tornara, finalmente, uma certeza inegável. Voltou a olhá-la, sem ressentimento, mas com a clareza de quem sabia que, a partir daquele momento, tudo mudaria. Olivia perguntou então se ele tinha algo a dizer. Lucas apenas balançou levemente a cabeça e, sem levantar a voz, disse que não havia mais nada a ser dito. Ela já tinha dito tudo. A confissão era para ele o ponto final. Não precisava de mais nada. Ela chorou, murmurou pedidos de desculpa, mas Lucas, embora a ouvisse, já não reagia àquelas palavras. A ferida que ela abrira já não doía como antes, porque ele já a sentira muito antes deste momento. O silêncio que se instalou entre eles era mais eloquente do que qualquer grito. Lucas, então, virou-se e foi até ao quarto. Pegou uma pequena mala que já estava pronta há dias, porque no fundo ele sempre soube que este dia chegaria. Ao cruzar a porta novamente, não olhou para trás. Saiu da mesma forma que entrou, calmo, resoluto, consciente de que acabara de fechar um capítulo. A caminhada agora já não era de preparação emocional, mas o início de uma nova jornada, um caminho onde ele finalmente poderia respirar sem o peso da desconfiança e da dor. Enquanto ele se afastava, Olivia permaneceu na mesma posição, sozinha, diante da mesa onde tudo foi dito, e, ao mesmo tempo, onde tudo acabou. O vazio da casa ecoava a ausência que, a partir de então, se tornaria permanente. Lucas continuou a caminhar sem pressa, com a serenidade de quem fez o que precisava ser feito. Lucas jamais teria superado aquele período sozinho. Por mais forte que fosse, habituado a suportar as dores e os silêncios da vida, havia um limite para o peso que o seu coração conseguia aguentar sem desmoronar. Esse limite chegou numa noite em que recebeu uma mensagem inesperada de Lauren, a esposa de Cole, o seu amigo de longa data, quase um irmão. Era direta, sem rodeios, como quem não aguenta mais carregar um fardo. Lucas, precisamos de conversar. É sobre a Olivia e o Cole. Naquele momento, tudo parou. O chão pareceu ceder sob os seus pés. Mas ele respirou fundo e respondeu apenas com um: quando? Encontraram-se no dia seguinte num café discreto, longe de olhares conhecidos. Lauren parecia esgotada, os olhos marcados por noites mal dormidas. Quando o viu, segurou-lhes a mão com força, como se buscasse coragem. Não precisou de dizer muito, bastaram algumas frases soltas, atropeladas pela emoção, para que Lucas compreendesse tudo. Cole e Olivia tinham um caso há meses, escondido sob a fachada de reuniões de trabalho, encontros casuais e mensagens cifradas. A traição não era apenas da mulher com quem partilhava essa vida, mas também do amigo, que considerava um irmão, aquele que frequentava a sua casa, brincava com os seus filhos e partilhava confidências. A dor era dupla, aguda, profunda, excruciante. Lauren contou como descobriu. Horários estranhos, um perfume diferente, desculpas inconsistentes. Até que um dia, desconfiada, seguiu Cole e viu-o entrar num hotel com Olivia. Não o confrontou de imediato, não fez uma cena. Em vez disso, escolheu ter a certeza, reunir provas, proteger-se a si mesma e, acima de tudo, proteger Lucas, que para ela não merecia viver uma mentira tão cruel. Depois de lhe contar tudo, Lauren chorou, pediu desculpa por ser a portadora de uma notícia tão terrível, mas Lucas apenas lhe segurou a mão, incapaz de proferir uma palavra. Ficou ali, a olhar para a chávena de café à sua frente, tentando processar o fato de que a traição vinha de dois dos pilares mais importantes da sua vida. Quando finalmente ergueu o olhar, disse apenas: "Obrigado por me contares." Nos dias que se seguiram, Lucas e Lauren
formaram uma aliança silenciosa, uma rede de apoio que nasceu do sofrimento, mas que se transformou em força. Começaram a conversar com frequência, a desabafar sobre como se sentiam enganados, a trocar mensagens quando as noites se tornavam insuportáveis. Não demorou muito para que percebessem que partilhavam mais do que apenas a dor. Havia uma compreensão mútua, uma empatia genuína, sem julgamentos, sem pressa, sem expectativas além do conforto que ofereciam um ao outro. Lauren e Lucas, gradualmente, começaram a ver-se de outra forma. No início, eram apenas duas pessoas destroçadas a tentarem apoiar-se para não caírem por completo. Mas com o passar dos dias e com as conversas a tornarem-se mais sinceras, perceberam que na dor tinham encontrado algo raro e inesperado: compreensão, cumplicidade e, acima de tudo, aceitação. Não precisavam de explicar o que sentiam, porque ambos conheciam bem aquela mistura de humilhação, frustração e vazio. Era como se, sem o planearem, tivessem construído um espaço só para eles, onde podiam simplesmente existir sem julgamentos, sem máscaras. Entre uma conversa e outra, começaram a reparar em pequenos gestos que antes passavam despercebidos. A forma como Lauren ajeitava o cabelo quando estava nervosa, ou como Lucas fixava o olhar no horizonte quando tentava organizar os pensamentos. Em cada detalhe, descobriam um pouco mais um do outro, e este processo, tão silencioso quanto profundo, aproximou-os. Não houve declarações apressadas, nem promessas impulsivas, apenas uma certeza crescente de que, mesmo depois de tanta dor, ainda era possível encontrar beleza na companhia de alguém. Enquanto Lucas se permitia explorar este novo sentimento, Olivia continuava imersa na sua vida dupla, acreditando que ainda tinha o controle sobre tudo. Mantinha a sua relação com Cole em segredo, como quem segura uma granada, sem perceber que o pino já foi puxado. Nem por um segundo desconfiou de que a verdade já fora revelada, não por acaso ou por um erro, mas pela própria esposa do homem, o homem com quem partilhava encontros secretos. No dia da confissão, quando percebeu que Lucas sabia de tudo, ficou atordoada. Esperava confrontos, acusações, talvez até desespero, mas encontrou apenas a calma desconcertante de quem escolheu o caminho da honestidade e da reconstrução. Depois daquela noite, a casa que abrigara risos e planos durante anos tornou-se um espaço onde o silêncio se arrastava pelos corredores, fazendo de cada divisão uma lembrança do que se perdera. As manhãs já não incluíam o café juntos, as noites já não tinham filmes no sofá e até as datas especiais eram ignoradas, como se fingir que nada acontecera fosse menos doloroso do que encarar a verdade. Olivia tentou preencher o vazio, especialmente na sua relação com Chloe e Mason, mas a distância dos filhos era evidente. Chloe, antes tão próxima, agora preferia isolar-se. Passava horas trancada no quarto, inventava compromissos para evitar as interações familiares, recusava convites para jantar, como se cada refeição com a mãe fosse um lembrete de que ela já não era a cisma. Mason, por sua vez, expressava a sua confusão de forma mais direta. Crises de irritação, dificuldade em dormir e choros silenciosos, escondidos debaixo dos lençóis, como se temesse a fraqueza, mas não conseguisse conter o seu medo. Desesperada, Olivia tentou recriar momentos que antes aproximavam a família. Cozinhava os pratos favoritos dos filhos, sugeria passeios, insistia em ver filmes que eles adoravam quando eram mais novos. Mas tudo soava artificial, forçado, como se as palavras saíssem ensaiadas, sem alma. Chloe e Mason, embora jovens, percebiam essa tentativa de recuperar o que já se perdera, mas não correspondiam. O muro invisível entre eles e a mãe
era sólido. Até que, numa tarde, enquanto arrumava as roupas de Mason, Olivia encontrou um bilhete cuidadosamente dobrado sobre a cama. Pegou no papel com as mãos trêmulas, sentindo que não era uma nota qualquer. Desdobrou-o lentamente e leu, com os olhos arregalados, a frase escrita, com a caligrafia hesitante de Mason. Sinto falta da minha mãe, aquela que me fazia sentir seguro. Agora só vejo alguém que escolheu outra coisa. Foi como um soco no peito. Olivia teve de se sentar na beira da cama, a respirar com dificuldade, agarrando o bilhete com força, como se aquele pedaço de papel pudesse desfazer o que fora feito. Mas não podia. Ali, em poucas palavras, estava toda a dor que Mason sentia e que ela, durante tanto tempo, fingiu não existir. Levantou-se, saiu do quarto e desceu as escadas com passos lentos. Sentou-se no primeiro degrau, imóvel, a olhar para o vazio, sem conseguir pensar, sem conseguir chorar. O bilhete ainda apertado entre os dedos, como um veredito imutável. E ali, sozinha, pela primeira vez, percebeu que querer consertar as coisas não era suficiente, que preparar o prato favorito deles ou fingir felicidade nos passeios não importava. A confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói com boas intenções, mas com ações que ela talvez já não tivesse a oportunidade de tomar. Pela primeira vez, Olivia compreendeu que talvez fosse tarde demais. No dia em que Lucas saiu de casa com a sua mala, ele parou a meio da calçada, olhou para o telemóvel e, com os dedos firmes, digitou uma única mensagem. Fiz a minha parte. Boa sorte com a sua. Pressionou enviar e, pela primeira vez em meses, sentiu parte do peso sair dos seus ombros. Já não havia dúvidas nem volta a dar. Tinha feito o que precisava de ser feito. Do outro lado da cidade, Lauren leu a mensagem sentada na beira da cama, com o coração a acelerar. Sabia que este momento chegaria, mas não pensou que seria tão rápido, tão real, tão definitivo. Guardou o telemóvel na gaveta, levantou-se e foi, pela última vez, até a sala, onde Cole via televisão, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Ela ficou ali por alguns segundos a observar o homem que um dia escolhera como marido e que agora era apenas mais um estranho a partilhar o seu teto. Sem levantar a voz, sem derramar uma lágrima, Lauren disse, com a firmeza de quem já não tinha mais espaço para hesitações: Eu sei sobre ti e a Olivia, e o Lucas também sabe. Ele acabou de sair de casa, e é exatamente isso que estamos a fazer agora. Cole, faz as tuas malas e sai. Cole gelou por um segundo, como quem não acredita que foi apanhado. Mas, ao olhar nos olhos de Lauren, viu que não havia espaço para desculpas ou justificações. Não houve luta, não houve discussão, apenas uma decisão já tomada. Sem dizer uma palavra, ele levantou-se, foi ao quarto e, em poucos minutos, surgiu com uma mala na mão, passando por Lauren sem encontrar o seu olhar. O tempo passou e, como se seguisse um guião pré-escrito, o divórcio foi finalizado para ambos os casais. As audiências foram rápidas, frias, sem apelos dramáticos ou tentativas de reconciliação. Cada um assinou os seus papéis, recolheu os seus documentos e carregou o silêncio definitivo que acompanha os finais, onde já nada mais precisa de ser dito. Lauren e Lucas, livres dos seus compromissos passados, começaram a traçar novos caminhos, cada um focado, inicialmente, em reconstruir a sua própria vida, até perceberem que o laço silencioso que os unira na dor também podia ser o começo de algo completamente diferente. Olivia, por outro lado, viu-se sozinha, com os papéis do divórcio numa gaveta, a guarda partilhada dos filhos e um vazio que, por mais que tentasse, não conseguia preencher. Procurou em Cole algum sentido para tudo o que destruíra. Marcaram um encontro num café discreto. Semanas depois,
de ambos estarem oficialmente separados. Quando o viu, percebeu de imediato que algo mudara. Ele parecia mais distante, menos presente, como alguém que sabia que aquele capítulo, na verdade, terminara antes mesmo de começar. Durante a conversa, Olivia foi direta. Sem rodeios, disse: Eu não quero continuar com isto, mesmo agora, com os dois separados. Falou com sinceridade, porque pela primeira vez percebeu que aquilo não passava de uma fuga, uma distração que, no fim, lhe custou a sua própria família. Cole abanou lentamente a cabeça, como se já esperasse ouvir aquilo. Não houve discussão, nem súplicas, apenas um silêncio resignado que dizia mais do que qualquer argumento poderia dizer. Mas o que realmente apanhou Olivia de surpresa aconteceu alguns dias depois, quando, ao passar por um parque, viu ao longe uma cena que lhe apertou o coração. Lucas e Lauren caminhavam lado a lado, tranquilos e sorridentes, enquanto Mason corria à frente, seguido de perto por Chloe, que ria às gargalhadas. Olivia parou, enraizada no lugar, incapaz de desviar o olhar. Viu ali uma família, a mesma família que um dia fora a sua, mas agora reconstruída de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Lauren segurava a mão de Lucas com naturalidade, sem esconder nada, sem culpa, sem mentiras. Era um amor simples e verdadeiro, que nasceu da dor, mas que agora florescia em paz. Naquele momento, Olivia percebeu que o que lhe restava eram apenas as memórias e os arrependimentos. Lucas tinha seguido em frente, e não apenas com outra pessoa, mas com alguém que soube abraçá-lo, compreendê-lo e amá-lo de uma forma que ela, em algum momento, deixou de o fazer. Desconfia da sua esposa ou da sua nora? Não passe pelo que vimos no vídeo. Consulte o link nos comentários e adquira o e-book com dicas valiosas e sites aprovados por investigadores para tirar as suas dúvidas. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!